Ensinamentos de um Iniciado, capítulo 23. Condenação eterna e salvação. Na Fraternidade Rosa Cruz foram ministradas, durante a semana, certo número de palestras. Nelas o lado intelectual de nossa natureza predominou, mas o culto de domingo à noite, incluindo a pregação, destinou-se ao coração. O objetivo da Fraternidade Rosa Cruz é unir o intelecto com o coração. Portanto, as palestras dos domingos devem ser destinadas a ressaltar o lado do coração. Deve tocar as suas cordas. O coração precisa de mais alimento do que o intelecto. Na atual civilização, somos muito propensos a encarar tudo pelo aspecto intelectual. Sempre buscamos explicações para os problemas de interesse apenas da mente. As emoções e os sentimentos mais profundos padecem de esquecimento. Durante a exposição, o orador deve esforçar-se para encaminhar a alma do ouvinte para um estado de reflexão e meditação cujo núcleo seja o coração. As exortações devem estimular mais o coração do que a mente. Uma atmosfera devocional envolve e beneficia tanto o orador como a plateia. Durante a semana passada, o irmão maior, que tem sido o professor do orador, pediu que a palestra do último domingo fosse proferida de outra forma. Assim, revisamos o aspecto dos ensinamentos filosóficos, que atualmente requer maior atenção. A Fraternidade Rosa Cruz é uma escola preparatória, visando capacitar os estudantes para trabalhos nos planos superiores. Se olharmos para o ser humano como ele é agora, teremos apenas uma visão parcial dele, pois ele, como tudo mais, está em contínua transformação. Movimento, adaptação e transformação estão sempre presentes em qualquer forma de vida. Portanto, se desejamos progresso contínuo, devemos nos inspirar nos exemplos da vida. É necessário dirigirmos os olhos de nossa mente para o futuro. Assim poderemos saber o que nos espera. Também é necessário esforço para viver de forma coerente com nossos ideais. Dessa forma, podemos realizar as transformações exigidas enquanto há tempo. Quando atingimos um ideal, ele deixa de ser um ideal. Houve uma época na qual comíamos carne. Obtínhamos tal alimento por meio de uma tragédia, tirando alguma vida. Resolvemos eliminar esse hábito cruel, apoiados no ideal do vegetarianismo. Em pouco tempo podemos alcançar esse ideal. Portanto, o alimento de origem vegetal deixou de ser um ideal, pois já foi alcançado. Também há ideais muito distantes, entretanto necessários à vida espiritual, mas devemos lutar para alcançá-los no tempo devido, estimular e praticar o melhor em nós. Vamos agora discorrer sobre um assunto conhecido na Igreja como condenação eterna e salvação. Será possível evitar essa terrível sina? Naturalmente, em algumas pregações, já sentimos a ameaça do inferno pairar sobre nossas cabeças. Os líderes religiosos evocam a questão da salvação, falam aos fiéis sobre a urgência de meditarem sobre suas vidas no sentido de evitarem a condenação eterna. Muitos questionam tal doutrina. Não aceita a ideia do tormento eterno, muito menos a ideia de um Deus tirano e inclemente. Decepcionados, afastam-se da Igreja e se voltam para outros sistemas religiosos ou filosóficos. Alguns abraçam as religiões do Oriente, preferem a ideia da reencarnação, da continuidade da vida, onde o ser humano evolui por meio de ciclos sucessivos até se tornar um Deus. Entendem que os seres evoluem na infinitude do tempo e, por isso, não há urgência nem necessidade de grandes esforços. Com a mentalidade orientalizada, entram em desarmonia com o ritmo progressista do Ocidente. Ao mundo ocidental foi dada a doutrina que ensina a condenação eterna e a eterna salvação. E, embora não acreditemos nisso de maneira ortodoxa e literal, não obstante, há uma grande verdade nessa doutrina.
A sua compreensão inteligente depende da origem da palavra eterna. Se nos reportarmos à Bíblia grega, encontraremos a palavra aioniam. Procurando no dicionário, encontramos seu significado, que dura séculos, por um ilimitado período de tempo. A epístola de São João a Filemon, onde ele fala do retorno do escravo Onésimo, diz: se ele se apartou de ti por algum tempo, foi sem dúvida para que o pudesse reaver para sempre. Aioniam. Nem Onésimo, nem Filemon eram imortais. Portanto, Aioniam só pode significar uma parte da vida e não a eternidade. Portanto, eternidade não tem o sentido que lhe foi atribuído. Mas qual o seu significado? Podemos aprender muito quando observamos o mundo ao nosso redor. Contemplamos a evolução das criaturas e reconhecemos um perpétuo progresso, o espírito em contínua peregrinação desde o barro até Deus. Nesse caminho evolutivo, o espírito passa por muitos estágios e também por períodos de descanso antes de prosseguir. Conforme ensina a filosofia Rosa Cruz, a humanidade atravessou por épocas e períodos de evolução. Na última parte da época lemúrica, houve a primeira separação real dos seres humanos. Nessa época havia um povo escolhido. A essa seleta coletividade pertenciam as pessoas que apresentavam um especial refinamento na constituição do corpo de desejos. Quem possuísse matéria de desejos de qualidade superior tinha alcançado um nível de evolução suficiente para o ego ou espírito humano interpenetrar seus veículos. Esses pioneiros converteram-se em seres humanos tal como os conhecemos hoje. Assim surgiu a primeira raça. Depois, gradualmente, outras raças surgiram, a saber, 7 durante a época Atlante, 5 na época Ária, a atual. Haverá mais 2 na época Ária e 1 na 7ª época. Em seguida, as raças desaparecerão. Enquanto se efetua esse processo de evolução, um vastíssimo grupo de espíritos vem continuamente progredindo de estágio em estágio. Não obstante, muitos atrasados ficam pelo caminho. Mesmo quando ainda não éramos conscientes, alguns não acompanhavam o ritmo. Não eram tão adaptáveis como os outros. Mostravam-se inaptos para dar o passo seguinte na evolução. Chegamos agora no estágio onde o ritmo das mudanças é mais acelerado, onde o tempo de existência entre 2 raças é mais curto do que antes. Assim, os irmãos maiores, de forma justificável, classificam as 16 raças como os 16 caminhos da destruição. Aqui temos a nossa lição. Há uma passagem decisiva de uma raça para a seguinte. Cabe a cada um de nós efetuá-la. Estamos caminhando através das raças desde a época lemúrica. Peregrinamos pelas 7 raças atlantes. Enfim, chegamos à primeira das raças arianas. Estamos acompanhando o contínuo progresso evolutivo. Realizamos as passagens entre as etapas e as épocas com êxito. Superamos os desafios e evitamos os atrasos, embora muitos de nossos irmãos foram divididos e separados em raças menos avançadas. Assim podemos afirmar, alcançamos a salvação. É exatamente como as crianças na escola. Progridem desde o jardim de infância até a universidade. Algumas são reprovadas e obrigadas a ficar para trás. Repetem as lições não assimiladas no ano anterior, mas uma nova oportunidade lhes é dada. Sempre alguns egos ficam para trás e outros mais diligentes seguem à frente. Coloco essa questão para o leitor e para mim, para ser respondida essa noite. Vamos ficar entre os atrasados ou vamos evoluir como devemos e podemos? Tendo recebido essa maravilhosa doutrina e conhecido a excelsa verdade da continuidade da vida, não podemos hesitar e dizer para nós mesmos: temos muito tempo. Não acreditamos na condenação eterna.
Seremos todos salvos no devido tempo. Todavia, alguns conseguirão com antecipação e outros ficarão para trás. A questão é: seremos nós uma ajuda ou um obstáculo para a raça? Atualmente encontramo-nos entre os pioneiros no panorama do mundo ocidental. Nossa filosofia expõe os mistérios da vida e da morte como nenhuma outra. Vamos praticá-la de forma coerente e digna, concentrando esforços para sermos exemplos vivos no exercício do cotidiano? A maneira como vivemos importa mais do que nossas crenças. Não é só uma questão de fé, mas é demonstrar a nossa fé através das obras. De fato, praticamos nossos ideais no dia a dia? As pessoas ao nosso redor, a nos observar, veem exemplos do que devem ou não devem ser. Ouvimos esses ensinamentos todos os domingos, refletimos sobre as lições da vida, meditamos sobre a palavra servir. No entanto, estamos vivendo de acordo com esse ideal? Estamos servindo no mundo? Saímos pelo mundo praticando esses princípios e vivendo uma vida em concordância com os ensinamentos ministrados aqui? Nenhum de nós pode afirmar que dá o melhor de si e está plenamente satisfeito consigo. Na verdade, deixamos muito a desejar. Então perguntamos: esse ideal é muito elevado? Não, não é. Há uma maneira pela qual podemos viver melhor dia após dia e vamos mencioná-la. Os estudantes e leitores que não praticarem ainda os exercícios recomendados em nossos livros devem seriamente pensar em fazê-lo. Eu os aconselho a começar, porque se sentimos em nós mesmos algum crescimento, seja ele notado ou não pelo mundo à nossa volta, o progresso sempre existe. Diariamente devemos examinar nossos pensamentos e ações, assim individualmente. Homens e mulheres conquistam uma vida melhor, enobrecendo o caráter e purificando a alma. Os 2 exercícios Rosa Cruzes não são difíceis e requerem muito pouco tempo. Não devemos empregar o tempo legitimamente destinado ao trabalho para o nosso próprio desenvolvimento. Isto seria tão errado como tirar o pão da boca das pessoas da família e comê-lo. Todo e qualquer egoísmo deve ser evitado. O esforço deve estar focado no aprimoramento constante e diário. Deve imprimir maior capacidade para irradiar vida mais abundante sobre a fraternidade. Os probacionistas dedicados à prática dos exercícios identificam-se com os ensinamentos Rosa Cruzes, donde podem exercer uma influência mais proveitosa e intensa em relação à ausência da prática. Portanto, torno a insistir e não repetiria se não fosse uma recomendação especial. Todos devem iniciar a prática destes exercícios. Esforcem-se por viver de acordo com eles. Somente vivendo uma vida superior estaremos de fato preparados para o progresso vindouro. Durante o trânsito do Sol por um novo signo do zodíaco, a humanidade recebe renovado impulso espiritual. Esse impulso deve encontrar um canal por onde fluir. Esse canal deve estar preparado e capacitado para vibrar em harmonia com o impulso recebido. Não havendo pessoas devidamente preparadas para receber e transmitir essas vibrações, os ensinamentos relacionados com esse impulso espiritual ficam impossibilitados de chegar até nós. Sabemos como durante estes passados 1900 anos a segunda vinda de Cristo tem sido esperada, como no tempo dos apóstolos. Alguns esperavam sua vinda e achavam que ele viria fundar um reino mundano na terra. Como no passado, também nos tempos de agora encontramos pessoas esperando sua vinda, retornando como um ser humano, mas como disse Ângelus Silesius, ainda que Cristo nascesse 1000 vezes em Belém, se não nascer dentro de ti, tua alma seguirá extraviada. Em vão olharás a cruz no Gólgota, a menos que dentro de ti
ela seja novamente erguida. Como um diapasão afinado em determinada vibração começará a soar quando o outro do mesmo tom for tocado, assim também ocorrerá conosco. Quando estivermos afinados com as vibrações de Cristo, seremos capazes de expressar o amor por Ele ensinado. Devemos demonstrar esse amor por meio do nosso serviço todos os domingos à noite. Enquanto não vivermos à altura desse amor e reconhecermos o Cristo interno, não poderemos ver o Cristo externo. Por isso vamos rever o pequeno poema. Não desperdicemos nosso tempo ardentemente desejando feitos brilhantes, mas impossíveis. Não fiquemos indolentemente esperando o nascimento de asas angelicais visíveis. Não desperdicemos as pequenas luzes brilhando, pois nem todos podem ser uma estrela reluzente. Mas vamos realizar nossa missão, iluminando a escuridão, irradiando luz com nossa presença.